Você já parou para pensar que talvez o Espírito Santo já não habita mais em você? Eu sei, isso parece pesado, assustador, mas é necessário. Porque olha, a pior sensação que um cristão pode experimentar não é ser rejeitado por pessoas, não é ser perseguido por causa da fé. A pior sensação é viver achando que está cheio de Deus, quando na verdade está vazio por dentro. E o mais perigoso é que nem sempre a gente percebe. Hoje você vai descobrir os 5 sinais claros de que o Espírito Santo não habita mais em alguém. E se você perceber qualquer um desses sinais na sua vida, não é para ignorar não. É Deus te dando uma chance de voltar antes que seja tarde demais. E antes de você pensar, isso não é comigo, eu tô na igreja, deixa eu te lembrar de algo. Sansão ainda estava com os cabelos compridos, mas o Espírito Santo já havia se retirado dele. Entende? O externo pode continuar igual, mas por dentro pode estar tudo apagado. Então me escuta até o fim, porque o que a gente vai falar aqui hoje pode mudar o rumo da sua vida espiritual. E tem um alerta que eu vou te revelar no final, que vai te mostrar o que muita gente está fazendo achando que é de Deus, mas na verdade é um sinal de que o Espírito Santo já se afastou. Vamos começar? O primeiro sinal de que o Espírito Santo não habita mais em você é quando você já não sente mais convicção de pecado. Isso aqui é profundo. Porque sabe, o mundo ensina que errar é normal. A cultura diz, todo mundo faz. Não é tão grave assim. Deus te entende. Mas o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Santidade. Ele não negocia com o pecado. Quando ele está em nós, ele nos constrange, ele nos incomoda. Você já sentiu aquele peso no coração depois de ter feito algo errado? Aquilo não é culpa humana, é o Espírito te chamando de volta. Mas se hoje você consegue pecar e dormir tranquilo, meu amigo, isso é grave. Em Hebreus 3:7 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando o coração se endurece, o Espírito Santo se cala. E sabe qual é o perigo? É que Deus não força ninguém. O Espírito Santo é sensível. Se ele é rejeitado, ignorado, ele se retira. É como uma pombinha. Se você fizer muito barulho, ela voa. Não deixe o seu coração se tornar um campo de silêncio onde o Espírito Santo já não fala mais. Agora pensa comigo. Qual foi a última vez que você se sentiu quebrantado por algo que fez? Se já faz muito tempo, será que ainda há convicção aí dentro? O segundo sinal de que o Espírito Santo não habita mais em alguém é a ausência de transformação. O Evangelho não é só frequentar cultos ou postar versículos nas redes sociais. É sobre nascer de novo. Em 2 Coríntios 5,17 diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Meu irmão, não tem como continuar vivendo as mesmas práticas de antes e dizer que é cheio do Espírito. E aqui eu quero que você comenta. É sério, comenta aqui embaixo com sinceridade. Desde que você entregou sua vida a Jesus, o que mudou de verdade? Porque se não houver mudança, talvez só houve emoção e não conversão. E não tem problema admitir isso. Na verdade, admitir já é um sinal de que o Espírito Santo ainda quer trabalhar em você. Então, escreve aí o que o Espírito Santo já transformou na sua vida. Seu testemunho pode impactar alguém que está lendo agora. Sabe o que é louco? É que tem gente que vive anos na igreja, mas continua fofoqueiro, orgulhoso, preso em pornografia, mentiroso e acha que está tudo bem. Mas a palavra de Deus diz em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio. E se você não vê frutos, talvez a raiz esteja seca e a árvore seca não dá fruto. Isso aqui é muito sério. Agora segura firme. O terceiro sinal de que o Espírito Santo não habita mais em você é a falta de fome pela presença de Deus. Meu amigo, onde não há fome, não há busca. E onde não há busca, não há manifestação. A Bíblia diz em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas e quando a pessoa já não tem mais vontade de orar, de ler a palavra, de estar com os irmãos? Quando tudo que é de Deus parece chato, cansativo, repetitivo, isso é um sinal gritante de afastamento. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você tivesse que passar um dia inteiro sem tocar no celular, sem entrar nas redes sociais, mas com a Bíblia aberta na sua frente, você conseguiria ou iria se entediar? Essa resposta revela muito sobre o estado do seu espírito. A verdade é que o Espírito Santo cria em nós um apetite sobrenatural por Deus. Se isso foi embora, é porque algo se quebrou.
Talvez seja a hora de voltar ao primeiro amor. E sabe o que é mais forte? Tem muita gente que confunde ativismo com intimidade. Faz 1000 coisas para a igreja, mas não passa tempo com Deus. Marta corria para servir, mas Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus. Agora guarda isso aqui. O quarto sinal de que o Espírito Santo não habita mais em alguém é a ausência de discernimento espiritual. Meu irmão, presta atenção. Quando o Espírito Santo está em você, ele te mostra o que é dele e o que é do inimigo. Ele revela o engano, ele alerta o coração, mas quando o Espírito se afasta, a mente se confunde. A pessoa começa a chamar o bem de mal e o mal de bem. Em Isaías 5:20 já alerta: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Você conhece gente assim? Que defende práticas contrárias à Bíblia, em nome do amor, que se alinha com o mundo, mas se incomoda com a verdade do Evangelho. Isso é falta de discernimento. E pior, pode ser um sinal de que o Espírito Santo já não está mais ali. Inclusive, se você quiser entender como ter uma rotina com Deus ou como aumentar a sua fé, tem vídeos aqui no canal que falam exatamente sobre como fazer isso. Depois que terminar isso aqui, vai lá e assiste eles, pois vão abrir os seus olhos. O quinto sinal de que o Espírito Santo não habita mais em uma pessoa é a perda da alegria da salvação. Sabe aquele brilho no olhar, aquela leveza na alma? Quando o Espírito Santo habita em nós, mesmo em meio à dor, há paz. Mesmo com lágrimas, há consolo. Mas quando ele sai, a alma entra em escuridão. Não importa se a vida está confortável ou não, o coração fica pesado. Davi entendeu isso. Depois que ele pecou, ele declarou: não retires de mim o teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele percebeu que tinha perdido algo valioso. E se você sente que perdeu a alegria de estar com Deus, talvez seja a hora de fazer a mesma oração. Não se acostume com esse vazio não. Tem gente tentando preencher o espaço que era do Espírito Santo com distrações, vícios, relacionamentos, mas nada funciona. Porque o lugar do Espírito Santo, só o Espírito Santo pode ocupar. E olha, se isso tudo está te confrontando, não saia do vídeo ainda, porque tem mais um sinal, o sexto sinal, e esse é o mais grave. É quando a pessoa já não sente mais medo de estar longe de Deus, quando ela se acostuma com a ausência, quando o coração já não reage mais, quando o pecado vira rotina e a presença de Deus parece um detalhe distante. Meu irmão, isso é um sinal de morte espiritual. E se acendeu esse alerta em você agora, é porque ainda há tempo. Tem gente vivendo assim, morto por dentro, mas com um sorriso no rosto. E o pior, alguns até usam o nome de Deus para esconder a ausência dele, como os fariseus. Sabiam as escrituras, mas crucificaram o autor dela. Sabe por quê? Porque estavam tão vazios de Deus que nem reconheceram o próprio Deus encarnado. Se você chegou até aqui e percebeu que algum desses sinais estão presentes na sua vida, isso não é condenação, é oportunidade. É Deus dizendo: volta para mim, ainda dá tempo. O Espírito Santo ainda te chama, ainda sussurra, ainda quer te renovar. E talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu volto? Como eu restauro isso? Eu vou te dar agora a ação prática que você precisa tomar hoje, que é se render de verdade. Esvazia o seu coração, confessa, se arrepende, chora se for preciso e diz: Espírito Santo, volta, eu não quero continuar sem a tua presença. Faça isso hoje, lá no seu quarto, sozinho, sem ninguém ver, porque é no secreto que a presença volta. E quando ela voltar, tudo muda. Deixa eu recapitular com você, porque isso aqui precisa ficar gravado na sua alma. Os sinais que mostram que o Espírito Santo não habita mais em você é quando já não há mais convicção do pecado, quando não há transformação real, quando a fome por Deus desaparece, quando o discernimento some e quando a alegria da salvação é perdida. E por fim, quando a ausência de Deus já não incomoda mais. Você vê algum desses sinais na sua vida? Se sim, o que você vai fazer com isso agora? Lembre-se, Deus não te revelou isso para te envergonhar, mas para te restaurar, para te trazer de volta. E eu te garanto, ainda tem uma chama aí dentro e ela pode se reacender. Curte esse vídeo se ele falou contigo, mas não por mim. Curte, porque isso pode fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para alguém que está exatamente como você estava agora há pouco, prestes a apagar de vez.
E se você sentiu no coração em compartilhar com alguém, pode ser que essa seja a última chance de alguém ouvir esse alerta. E se prepara, porque no próximo vídeo, Deus vai te mostrar algo ainda mais impressionante. Corre lá e assiste, que a presença volte, que o fogo se acenda e que você nunca mais se conforme em viver sem o Espírito Santo. Até a próxima!